Olá, amigos! A seleção brasileira encerrou a primeira parte das atividades que a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior terá antes de enfrentar a equipe do México no próximo sábado em duelo amistoso, que será realizado no estado do Texas, nos Estados Unidos, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Nessa primeira parte de atividades, o técnico Dorival Júnior contou apenas com 16 jogadores de linha. Isso porque 18 atletas já se apresentaram, mas um deles é goleiro, o goleiro Alisson, da equipe do Liverpool, e o zagueiro Gabriel Magalhães, que está machucado. Então o Dorival teve que dar um jeito de iniciar o trabalho, não perder tempo, contando apenas com 16 jogadores. A gente sabe que não se vale mais sempre daquele velho conceito do coletivo, 11 para cada lado. As atividades elas têm evoluído de uma maneira muito diferente no futebol brasileiro, como também mundial. Então é possível você treinar a movimentação com e sem a bola, estabelecer conceitos com menos de 22 jogadores dentro do gramado. E foi nisso que o Dorival Júnior focou nessas primeiras 4 atividades que marcaram a primeira parte de treinamentos que a seleção brasileira teve com esses 17 jogadores. A partir desta terça-feira, dia 4 de junho, o Dorival vai iniciar a segunda parte de atividades, aí sim já avisando estabelecer um time, estabelecer um 11 para iniciar a partida contra a equipe do México, como eu disse, será disputada no próximo dia 8. Dentro dessas 4 atividades, a primeira foi mais um trabalho regenerativo, um trabalho muito leve. A gente sabe que estamos em final de temporada europeia, então todo cuidado ele é necessário para que você não perca jogadores para a disputa da Copa América. Os jogadores vêm de uma carga muito intensa de jogos e de atividades nos seus clubes, então a CBF entende que o trabalho ele tem que ser sim intenso, ele tem que ser sim com foco máximo na conquista da 10ª Copa América para a seleção brasileira, mas ao mesmo tempo você equilibrando esse cuidado para você não correr o risco de perder um atleta importante por uma lesão e esse atleta acabar desfalcando a seleção. Então a primeira atividade que foi realizada na quinta-feira, dia de Corpus Christi, foi uma atividade mais leve. Na segunda atividade, o trabalho foi mais focado em movimentação para, de fato, os conceitos do técnico Dorival irem sendo estabelecidos junto aos jogadores da seleção brasileira. E num terceiro treino e numa quarta atividade, aí sim, o esboço não dá para chamar de um time titular, mas de uma formatação de jogo. A ideia do técnico Dorival Júnior, pelo que deu para acompanhar nessas primeiras atividades, especialmente a terceira e a quarta, é que ele vai manter aquela espinha dorsal jogando no 4-3-3, com uma linha de 4, 2 laterais, 2 zagueiros, 2 volantes, que podem ser Andreas, Bruno Guimarães, João Gomes ou Douglas Luiz, 2 desses 4. A posição está muito em aberto, a briga pela posição está muito em aberto. Um armador, que deve ser o Lucas Paquetá, 2 pontas e um centroavante. Ainda que esse centroavante possa ser um falso 9, um homem para circular, um homem para buscar o jogo, que mais para frente vai poder ser o Evanilson, vai poder ser o Hendrick, que vai juntar a seleção brasileira. O técnico Dorival vem fazendo esses testes, botando várias formações dentro de campo para começar a esboçar uma ideia de 11 inicial. E assim, ele encerrou essa primeira parte de atividades que teve 2 focos. Dá para dividir em 2 focos e cada um desses focos vai se ramificar em mais 2. O primeiro, que é o campo-bola. Dentro dessa questão do campo-bola, no primeiro ramo da equipe da seleção brasileira, é de fato estabelecer os conceitos que foram plantados lá na data FIFA do mês de março, quando a seleção brasileira foi muito bem contra a Inglaterra, venceu por 1-0 naquele empate heróico contra a equipe da Espanha. Num outro momento, a ideia de vestiário é estabelecer conexões com os atletas. O Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano, junto aos capitães da seleção brasileira, que são Danilo e Marquinhos, já presentes em Orlando, eles querem levar aos jogadores a importância de ter o orgulho por vestir essa camisa, a identidade com a seleção brasileira. Ao mesmo tempo que você implementa os conceitos dentro do gramado, implementa as suas ideias de jogo em cada sessão de treinamento, por outro lado,
o Dorival entende que, à medida que os jogadores vão se dedicando nos treinos, isso precisa ser demonstrado também como orgulho de estar ali, vestindo a camisa da seleção brasileira, tendo uma oportunidade para se preparar para a Copa América e já também para a Copa do Mundo. Porque aí a gente vai entrar no outro ramo. Eu falei do primeiro, que pega em duas ramificações o campo e o vestiário, e o segundo, que é uma preparação a curto prazo, visando a conquista da Copa América. O Dorival já deixou isso muito claro, que ele quer conquistar a Copa América, que a melhor convocação possível para o mês de junho ele fez. Os melhores jogadores que ele imagina que podem servir à seleção brasileira estão chamados pelo técnico Dorival Júnior. Então, há um objetivo de curto prazo, vencer a Copa América, estabelecer conceitos rapidamente contra o México, contra os Estados Unidos nesses amistosos, e depois entrar com tudo para tentar a conquista da Copa América. E aí, dentro dessa ramificação, um segundo objetivo a longo prazo, que já está estabelecido: começar a formar a espinha dorsal para a Copa do Mundo do ano de 2026, que também será disputada nos Estados Unidos da América. Inclusive, a seleção já está usando esse período como base, como espelho, para aquilo que também será a disputa da Copa do Mundo daqui a 2 anos, também solo estadunidense. E é sobre isso que a gente vai ouvir o Danilo falando. Num processo de estabelecer conceitos, num processo de resgate de orgulho da seleção brasileira, o Danilo falou sobre essa questão. Os jogadores da seleção brasileira querem mostrar para a torcida que eles estão dispostos, que eles estão ali de corpo e alma para se dedicar à pentacampeã mundial e, desde já conquistar essa Copa América. Vamos ouvir o que falou o Danilo, capitão da seleção brasileira, atleta da Juventus. Porque ali era um momento antes de um jogo Inglaterra em Brasil, onde as pessoas, onde a gente estava sendo tratado como uma seleção qualquer e onde a Inglaterra estava sendo tratada como a maior seleção de todas, como a favorita, e aceita-se um certo favoritismo pelo momento, talvez, da seleção inglesa, talvez pelos últimos resultados, mas a gente tem que entender o quanto pesa a camisa da seleção brasileira. A gente tem que entender o quanto é importante a história que tem por trás da seleção brasileira. E um pouco de respeito, porque quando nós estamos aqui, é uma escolha, é um chamado e é uma coisa que precisa ser externada, que nós trabalhamos, que tem orgulho, que tem dedicação, que tem empenho, sabe? E muito, eu acho que por nossa responsabilidade de não se fazer ver. Então eu acho muito importante a nossa parte, assumir a nossa parte de se fazer ver, tal qual como são as coisas, sabe? Então demonstrar essa forma muito mais humanizada da vontade de estar aqui dentro, do frio na barriga, sabe? Do orgulho, da emoção e do trabalho, da preparação, sabe? Então era muito mais um chamado, muito mais do que qualquer uma resposta para qualquer pessoa, sabe? Era muito mais um chamado de falar, olha, a gente tem que se fazer ver, seja através das ações extracampo, da forma de humanizar aquilo que nós somos, aquilo que é a seleção brasileira, e também em campo, que é quando a gente tem, que a nossa força maior é quando a gente está em campo. E era um chamado para a responsabilidade, um chamado para a união de todas as frentes, porque a gente tem muito trabalho pela frente e acho que cada um tem que dar o seu contributo. Essa fala do Danilo lembra um discurso que ele teve no vestiário antes do jogo contra a Inglaterra, lá em Wembley. Foi nesse jogo que o Dorival Júnior estreou com a camisa da pentacampeã mundial. Vamos lembrar como é que foi essa fala? O Danilo é um dos capitães, como eu disse, ao lado do Marquinhos. Eles têm chamado essa responsabilidade. O Dorival passou isso para eles. O Dorival quer muito ter uma seleção que represente o povo brasileiro e que faça o povo brasileiro, sábado, ligar a televisão, botar aqui no YouTube da Litoral News e acompanhar a seleção brasileira desde cedo. Vamos ouvir, vamos lembrar como é que foi essa fala do Danilo, que foi vista como um marco internamente para a seleção brasileira, numa virada de chave que o time precisa estabelecer. Rapaziada, é nossa missão, pra te ajudar o outro dentro de campo, hein? Todo mundo falando, todo mundo comentando. Muitas vezes, de fora, a sensação que dá que você quer uma seleção sem sangue, sem orgulho, sem brilho. Porra, não é possível que não mexeu com nenhum de vocês. Não é verdade, caralho.
É verdade isso, Paquetá? Com uma seleção sem brilho? Não. Sem orgulho? Não é verdade. Quanto tempo você ficou agora sem ser convocado? Você não queria estar aqui? Muito. Não é verdade? Rafa, é verdade isso? É uma seleção, pô, você passou o perrengue pra chegar 34 anos, a primeira convocação, você vai jogar aqui sem brilho? Sem orgulho? Pô, como é que é? DG? Cadê o DG? Pô, sua família, a emoção da sua família com a sua convocação lá. Você chegar aqui e não jogar com orgulho, mostrar pra todo mundo, com sangue, com orgulho, caralho. Não é verdade, essa seleção tem muito brilho, muito orgulho, rapaziada. Muita fome, muita sede. A interpretação lá de fora também depende do que a gente faz. A gente pode falar, a gente pode dar entrevista, pode postar, pode fazer o que for. Mas quando a gente fala com mais força mesmo, a nossa força mesmo é agora, no quadrado verde. Não tem outro lugar que a gente fala com mais força. Bom, e dá pra dizer que, lembrando essa fala, vendo as sessões de treinamentos, que os jogadores que já estão presentes estão muito motivados, que entendem que é uma oportunidade muito grande de vestir a camisa da seleção e já consolidar um nome na expectativa pela Copa do Mundo de 2026. Parece pouco tempo, mas esse também é um dos objetivos do trabalho do Dorival Júnior visando o longo prazo. Recuperar o tempo perdido. O ano de 2023 foi um ano jogado no lixo. E nem digo por conta dos nomes que estiveram à frente da seleção, o Ramon e o Diniz, mas porque não houve planejamento. Os amistosos que a seleção brasileira teve sob o comando do Ramon, os 3, em que a seleção não apresentou bom desempenho contra Marrocos, contra Senegal, até venceu o Guiné, mas se não vencer Guiné, vai vencer quem também? Depois, nas eliminatórias, até venceu a equipe da Bolívia, mas teve muita dificuldade contra o Peru, empatou contra a Venezuela, perdeu para a Colômbia, para a Argentina e para o Uruguai. A seleção chegou, não basta. O tempo perdido precisa ser recuperado. E esse é um dos grandes objetivos do técnico Dorival Júnior, recuperar o tempo perdido, fazer um ciclo que seria de 3 anos e meio, porque a Copa de 22 foi em dezembro, em apenas 2 anos. E esse período de Copa América será o único momento até a disputa da Copa de 26 em que a seleção brasileira estará reunida durante 45, 46 dias, caso a equipe chegue à grande decisão no dia 14 de julho, e esse é o grande objetivo. Vamos falar sobre uma posição em que muita gente considera que o Ederson seria o titular da seleção. O Ederson teve uma lesão, foi desconvocado, está fora da Copa América. O Alisson, goleiro do Liverpool, que não esteve na data FIFA de março, também em virtude de uma lesão, dessa vez foi convocado. Além do Alisson, o Bento e o Rafael se juntarão às atividades visando o jogo contra o México, e até por estar desde o início da preparação a expectativa é que o Alisson seja o titular. Vamos ouvir o que o Alisson fala sobre essa expectativa de volta dele para a seleção? Ele diz que ele vive o melhor momento da carreira dele no Liverpool e ainda tem muita lenha para queimar com a seleção brasileira. Vamos ouvir o que fala o experiente goleiro do Liverpool e da seleção brasileira, Alisson Becker. Eu tô no lado dos jovens ainda, né? O Rafael é mais velho que eu. É muito bom, né? O Brasil tem muito goleiro de qualidade aí, próprio Campeonato Brasileiro, também fora. Tendo a ausência do Ederson aí, que também é tá entre na minha opinião, o top 3 do mundo, né? Mas tendo o Bento, que é um jovem que chega com muita qualidade, já teve a oportunidade de jogar aqui na seleção, foi muito bem. A gente precisa, né, aqui essa continuidade, essa renovação, né? Precisamos sempre contar com goleiros de qualidade, ele é um deles, né? Tenho certeza que ele vai ter uma história duradoura aqui dentro, né? O Rafael também chega com méritos, vem fazendo um ótimo trabalho. É um goleiro de qualidade, não só um goleiro que vem fazendo bons jogos, com solidez, mas um goleiro tecnicamente preparado e pronto. E no meu caso, cara, eu celebro o meu momento. Cada ano que passa eu me sinto melhor. Acho que hoje eu posso dizer que eu estou chegando no auge do goleiro, né, pela idade. Espero que esse auge dure muitos anos. Cada ano que vai passando nós vemos goleiros sendo tendo mais longevidade na carreira, e a minha mente está preparada para isso. Eu tenho trabalhado também
pensando na longevidade, na continuidade, e chego aqui, né, aos 31 anos, praticamente aí 9 anos de seleção brasileira, com muita confiança, contente por ter sempre goleiros de alto nível ao meu lado, porque cada um puxa o outro e empurra para que haja sempre uma melhora, não se é permitido entrar numa zona de conforto aqui, porque a disputa pela posição, pela camisa número 1, ela é sempre alta. Então ela é importante não só para mim, mas também para a seleção brasileira, e quem jogar vai estar sempre representando muito bem. Tá aí, portanto, o Alisson, goleiro titular nas últimas 2 Copas do Mundo, em 2018 sob o comando do Tite, em 2022 também sob o comando do Tite. Ele que destacou que o Ederson, para ele, tá no top 3 goleiros do futebol mundial. Eu te faço a pergunta, você escalaria o Alisson como goleiro titular para a Copa América ou daria uma oportunidade para o Bento, que muito em breve vai para o futebol europeu, ou para o Rafael, que é o goleiro da equipe do São Paulo? Estive, inclusive, acompanhando o jogo do São Paulo contra a equipe do Cruzeiro pela rodada do Campeonato Brasileiro, antes do Rafael viajar. E o Rafael pegou muito, né? O Rafael foi muito importante na vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. Então, inegavelmente, são grandes goleiros. O Alisson tá num nível em que o Ederson está, né? De atuar em um grande time da Premier League. O Ederson, no ano passado, foi eleito o melhor goleiro do futebol mundial, mas não está à disposição da seleção brasileira. A pergunta que eu te faço, Alisson seria o seu titular na seleção brasileira durante a Copa América, ou você daria uma oportunidade para o Bento ou então para o goleiro Rafael? E para não dizerem que o Alisson esteve sozinho, muita gente está perguntando, Marcelo, quem é esse goleiro que apareceu aí no vídeo do treino? Um é o goleiro Robert, da equipe do Atlético Mineiro. Ele é um goleiro das categorias de base da seleção brasileira. Inclusive foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinamentos. E como o Rafael e o Bento ainda não se apresentaram, vão se apresentar entre segunda e terça-feira, o Dorival chamou, né? O Tafarel chamou para ajudar nos treinos da seleção. E um outro, goleiro cabeludo, é o venezuelano Rojas. O Rojas joga no Orlando City e também foi chamado para completar o treino nessa semana de atividade, em que o Dorival já teve 18 convocados se apresentando, dos 18, 17 trabalhando, já que o Gabriel Magalhães ainda está se recuperando de uma lesão no ombro direito. Agora fica a expectativa. A gente vai trazer na sequência a chegada do Endrick, do Rafael, do Guilherme Arana, do Bento e do Ederson, da Atalanta. Na quarta-feira, chegam os atletas do Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão. Uma última informação, a segunda-feira foi de folga para o elenco da seleção brasileira. 4 treinos, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira de folga para passearem em Orlando, mas as folgas serão pontuais. Eu trouxe essa informação no vídeo de domingo. As folgas serão pontuais, no máximo uma por semana, sem exageros. A seleção brasileira entende que é importante blindar o elenco nesse momento, inclusive o acesso dos familiares, de empresários, de amigos está sendo limitado e só serão permitidos em momentos de folga ou num jantar específico organizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Dorival, o Rodrigo Caetano, eles entendem que é um momento de foco para estabelecer conceitos visando a conquista da Copa América e a preparação para a Copa do Mundo do ano de 2026. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da seleção aqui no canal da Litoral News. Eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição e conto com o seu comentário. Tá empolgado com essa preparação da seleção? Será que o objetivo está sendo cumprido? Reconquistar o carinho do torcedor brasileiro? Bota aí nos comentários e ativa o sininho para não perder nenhuma informação da pentacampeã mundial na caminhada rumo ao Hexa e também na caminhada em busca da conquista da 10ª Copa América.